Após o caso apresentado pela África do Sul, a Corte Internacional de Justiça pediu nesta sexta-feira que Israel evite um genocídio na faixa de Gaza. O mais alto órgão judicial das Nações Unidas pediu nesta sexta-feira que Israel faça todo o possível para evitar qualquer eventual ato de genocídio na faixa de Gaza, onde é travada uma guerra contra o movimento palestino Hamas desde outubro. A corte nota que a operação militar conduzida por Israel após o ataque de 7 de outubro resultou em um alto número de mortos e feridos, assim como a destruição em massa de casas, deslocamento forçado da maioria da população e extensivos danos à infraestrutura civil. O Hamas afirmou que a importante decisão da corte contribui para controlar Israel, isolar o país e expor o exército pelo que considera ser crimes cometidos na região. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou o caso apresentado pela África do Sul como escandaloso. Em um vídeo, o premier afirmou que a acusação levantada contra Israel é falsa e deveria ser rejeitada por pessoas em todo o mundo. O Equador destruiu quase 22 toneladas de cocaína encontradas enterradas em uma fazenda na província costeira de Los Rios, a maior apreensão de drogas da história do país. 22 toneladas de cocaína foram destruídas pela polícia no Equador, a maior apreensão de drogas na história do país, que passa por uma onda de violência ligadas às drogas. A cocaína estava enterrada nos porões de uma fazenda na província de Los Rios, no sudoeste do país, e seria enviada para a Ásia, Europa e América. Para serem destruídas, as drogas foram transportadas sob a guarda da polícia. Foram desferidos golpes muito duros contra os grupos criminosos. Retiramos drogas deles, investigamos as estruturas criminosas e foram colocados sob as ordens das autoridades. De acordo com as autoridades, a droga é misturada com cimento, vidro, areia e cinzas, que as encapsulam e inativam. A mistura resultante, inclusive, serve para fazer blocos de concreto para construção. O Equador é um dos principais corredores por onde transita a droga no continente e funciona como ponto de coleta e trânsito da cocaína proveniente da Colômbia. Em 2023, o país apreendeu um recorde de 220 toneladas. O governo do país sul-americano decretou um conflito armado interno em 9 de janeiro e ordenou uma luta implacável contra as quadrilhas de traficantes que descreve como terroristas. E o rei Charles III, de 75 anos, foi internado em um hospital de Londres nesta sexta-feira para operar uma hipertrofia benigna da próstata. O Palácio de Buckingham informou nesta sexta-feira que o rei Charles III foi internado em um hospital para uma cirurgia de próstata. A intervenção tinha sido anunciada em 18 de janeiro, quando o palácio indicou que o monarca de 75 anos teria de ser submetido a um procedimento de correção da hipertrofia benigna da próstata. Em um comunicado, o Palácio disse nesta sexta que o rei agradeceu a todos que enviaram votos de boa sorte durante a semana passada e ficou feliz com o fato do diagnóstico ter um impacto positivo na sensibilização para a saúde pública. Segundo a imprensa britânica, detalhes sobre a doença do rei foram tornados públicos para incentivar os cidadãos a fazerem testes, uma vez que a monarquia não costuma dar muitos detalhes sobre estas questões. A iniciativa da Casa Real foi um sucesso. As visitas à página dedicada a esta doença no site do Serviço Público de Saúde britânico dispararam nos últimos dias. Conhecidos pela sofisticação, os Alpes franceses viraram laboratório a céu aberto para um experimento científico. Uma startup da França desenvolve um habitat especial que poderá participar de missões à Lua até 2030. As margens do lago congelado no resort de Tignes, nos Alpes franceses, se transformaram em um laboratório a céu aberto para testar um modelo de habitat espacial projetado pela startup francesa Starpan Space. O projeto foi desenvolvido como parte do programa Tête de Moon e teve apoio da Agência Espacial Europeia.
É uma simulação de uma missão à Lua que decidimos realizar aqui em Tignes, nos Alpes. E por que Tignes? Há uma série de fatores interessantes. Primeiro, em termos de geologia, estamos em uma espécie de cratera, o que é bastante interessante. Também procuramos um ambiente que fosse um pouco extremo em termos de temperatura, como neve e frio. No momento, o projeto ainda é apenas um modelo do futuro protótipo, testado pela primeira vez em um ambiente fora dos laboratórios, mas a verdadeira ambição é permitir que esse habitat participe de missões à Lua até 2030. É um modelo semifuncional. Obviamente, não podemos ir à Lua com esse tipo de equipamento, pois não funcionaria. Mas ele nos permite testar diferentes coisas. Podemos testar alguns dos subsistemas em termos de gerenciamento de energia e sistemas de suporte à vida. O habitat, chamado Eurohub, foi projetado para caber dentro de um foguete e pousar sozinho sem ninguém a bordo. O diretor de Spartan Space, Peter Wyth, afirma que o módulo poderia ser usado para missões futuras, mas de forma que a SpaceX fornece um serviço de transporte para a NASA. E em instantes, tem futebol no Brasil News. Os gols da rodada dos campeonatos Paulista e Carioca. E mais de 50 blocos e 2 megablocos vão animar os foliões no pré-carnaval do Rio de Janeiro neste fim de semana. O Brasil News vai voltar daqui a pouquinho.